Olá, minhas amiguinhas, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá joia? Hoje nós vamos tratar de um assunto importante. Eu quero que vocês lembrem bastante do que eu vou falar para vocês. É um assunto que trata de obediência e disciplina. Bom, obediência, vocês já sabem, né? O que é, porque provavelmente os pais já cobram, né, da gente, que a gente seja obediente, que a gente seja comportado, que quando o papai e a mamãe fala com a gente já responda rapidamente, né? Aquele mandamento, né? Tá joia? E disciplina. Disciplina normalmente a gente tende a pensar que está relacionado a um castigo, a uma correção, né, que o papai e a mamãe fazem. E não é só isso, é isso também, mas não é só isso. Disciplina também remete à ideia de discípulo, né? Aquele que segue, aquele que é amoldado, né, ao seu mestre. Então, assim, a disciplina, no caso, ela serve também para nos corrigir, para nos mostrar qual é o caminho, tá? Porque a disciplina, somente a disciplina, ela não tem uma serventia se ela não mudar a atitude, você entendeu? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, que aquilo que nós devemos fazer como quando somos disciplinados é justamente isso, que a gente mude a nossa atitude com relação àquilo que a gente fez de errado, tá joia? O versículo que nós temos que memorizar hoje é de Salmo 37:3, que eu vou ler para vocês. Fala assim, ó: confie no Senhor e faça o bem, tá joia? Esse é o texto que nós temos que lembrar disso, tá? Que nós devemos confiar em Deus e fazer o bem, tá joia? Mas eu vou contar uma história para vocês que está lá em Samuel 2, de 12 a 17, e também o versículo desse mesmo capítulo, o versículo 29, que ele trata da história de Eli, né, que era um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquela pessoa responsável por fazer os sacrifícios, né, e oferecer os sacrifícios do povo perante Deus, tá joia? E também dos sacerdotes filhos do Eli, que era o Ofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli, tá joia? São nomes meio estranhos, mas a gente pode lembrar, às vezes facilita aí a gente lembrar. É Ofni e o outro chama Finéias, tá joia? Esses eram os dois filhos de Eli. Mas por que nós vamos contar a história desses dois filhos de Eli? Porque eles eram terríveis, eles eram muito maus, eram desobedientes, não cumpriam com aquilo que era para eles fazerem, porque eles eram responsáveis também por fazer, receber, né, os animais para fazerem os sacrifícios, enfim, eles ficavam ali no templo também para receber das pessoas as oferendas, né, no caso, os animais e tal. E o que eles faziam? Eles pegavam parte dessa oferenda, ou seja, quando o animal era sacrificado, que era posto no altar e tal, ele pegava parte dessa carne e para se alimentar, daquele, pensa assim que era um churrasco muito gostoso e tal, e eles pegavam isso aí, um absurdo, porque isso era uma oferta para Deus, né? Para que aquele animal que foi sacrificado pudesse redimir o pecado do povo, né? Daquela família que levou aquele animal para ser sacrificado. E eles além faziam outras coisas terríveis também, não obedeciam, faziam coisas erradas, e isso chegava no ouvido do pai deles, o Eli, tá bom? Eli sabia de tudo o que acontecia. Só que Eli não foi um pai muito correto, porque ele não corrigia os filhos. Então, Eli passava vergonha. Você imagina uma pessoa que deve ser um exemplo, né, para o povo ali, daquilo que ele pregava, daquilo que ele falava,
E no final, os filhos dele não tinham essa mesma atitude, ou seja, eram desobedientes, não cumpriam a palavra de Deus, não obedeciam o pai e faziam uma série de coisas erradas, faziam coisas como essa que eu comentei para vocês, que pegavam o sacrifício ali do templo e comiam, né, daquilo que não era para eles fazerem isso aí, não era uma comida, era destinado a Deus, é um sacrifício, né? Então eles eram terríveis. E por que a gente está contando essa história, né? O texto, né, fala que o Eli, né, deveria ser mais enérgico, né, ser mais ativo com relação a essa correção, mas não fazia, e ele ficava envergonhado, né, porque o povo vinha e falava o que os filhos dele faziam de errado, e ele ficava envergonhado, né. Tem um texto de Provérbios 29:15 que eu vou ler para vocês, fala o seguinte, ó: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe, né? Fala mãe, mas são os pais, né? Ou seja, o texto fala que a disciplina que eu falei para vocês, que aquele amoldar, para a gente se transformar, ela é importante para a gente, porque o pecado nos traz uma série de problemas. Nós não queremos adorar a Deus, nós não queremos saber das coisas de Deus, nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é importante, aquilo que eu gosto, na hora que eu quero fazer, enfim, nós somos rebeldes, nós somos desobedientes. E a disciplina é importante para que a gente faça aquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós temos que fazer. Então, às vezes os nossos pais nos corrigem e a gente fica bravo, fica triste, fica irado, né, com raiva, porque eu não quero isso que eles estão falando para mim, eu quero fazer aquilo que eu acho que é importante para mim. E nós temos que prestar atenção, porque os nossos pais são responsáveis pela nossa vida, não só com relação à comida, à roupa, né, aquilo que a gente, escola, plano de saúde, não. Isso é um dos pontos, mas mais importante que isso é com relação ao nosso caráter, a construção daquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, a respeito da palavra, né? Isso tem que estar, os pais ajudam a gente a nos ensinar. E assim, por que os pais? Porque os pais estão com a gente todos os dias, né? Às vezes a gente vai na escola dominical, aprende algumas coisas bacanas, mas isso é uma vez por semana. Então você imagina se você fosse uma vez por semana só na escola, quanto que você aprenderia, né? Muito pouco. Então o ensinamento é todo dia, porque o ensinamento ele é na prática. Se a gente fez uma coisa errada, nós vamos ter uma consequência, a disciplina, o castigo e tal. Mas isso é importante para que a gente amolde o nosso coração, para que a gente mude a nossa atitude que foi errada. E os pais da gente nos auxiliam nisso. Então, quando nós somos corrigidos, nós devemos ficar bravos, ficar com raiva. Não, nós devemos pensar, puxa vida, eu fiz uma coisa errada, eu tenho que pensar na minha atitude, naquilo que eu fiz de errado. Então, para não acontecer o que aconteceu lá com os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, a história continua, eles morreram jovens. Por quê? Porque eram desobedientes, porque não cumpriam a palavra de Deus e tal. E Eli também morreu na sequência. Depois a história continua, vocês podem pedir para os pais de vocês contarem a história toda de Eli, vocês vão ver que é uma história trágica, uma história triste, porque há muita desobediência com relação àquilo que Deus tinha mandado. Então é importante vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando para vocês, que é a questão da obediência. Às vezes a gente quer fazer aquilo que está na nossa cabeça, as coisas que a gente acha que é importante, e isso não é legal, porque não agrada a Deus, porque os nossos pais já falaram, por exemplo, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque isso é mal, isso não agrada a Deus. E a gente às vezes teima e quer fazer aquilo que a gente quer fazer, e nós somos disciplinados. Então nós temos que tentar moldar nosso coração, que é pecaminoso, né? Que o pecado mora nele. Nós temos que todo dia pedir para Deus, Deus, muda o meu coração, me ajude a ser obediente, que eu possa ser disciplinado e aprender a respeito daquilo que eu fui disciplinado, porque senão não há razão de ser a disciplina. Nós precisamos aprender, entender aquilo que nós fizemos de errado e mudar, tá joia?
Eu vou fazer uma oração com vocês. A história que eu tinha para contar era essa, tá joia? Eu quero que vocês se atentem a esses pontos com relação à disciplina, tá joia? Dos pais, e que vocês sejam obedientes à palavra de Deus, principalmente, que muitas vezes os pais nos orientam no dia a dia, nas coisas pequenininhas ali do dia a dia que a gente tem que fazer, tá joia? Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por esse domingo abençoado, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, que a disciplina é importante para que nós possamos ser mais obedientes à Tua palavra, Pai, às coisas que o Senhor determina que façamos, ó Pai. Que nós possamos entender, que o nosso coração possa se amoldar a Ti, ó Pai, que nós possamos ser obedientes aos nossos pais e disciplinados, ó Pai. Nos ajude nessa difícil tarefa, é o que pedimos hoje e agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Tá joia? Então vamos lá, ó. Lembrem, confie no Senhor e faça o bem. Tá joia? Esse é o versículo que nós temos que memorizar, tá em Salmo 37, 3. Tá joia? Um abração, até o próximo domingo. Tchau, tchau.